Na época de Gideão, o povo estava idolatrando o boi de 7 anos. Por isso Deus pediu o boi. A gente vai ler ali em Juízes capítulo 6, a gente vê que os amalequitas, os medianitas, quando subiam para atacar Israel, eles roubavam tudo. A Bíblia diz que eles roubavam as mulas, os gados, as ovelhas, as plantações, roubavam tudo. E é interessante que o boi, esse boi de 7 anos, que foi durante 7 anos que Israel ficou na mão dos amalequitas, esse boi não era tocado. Porque esse boi era guardado por Israel como um símbolo. Era guardado por Israel como um Deus para eles. Israel idolatrava o boi. Aquele boi de 7 anos era idolatrado por Israel. Por isso Deus pede o boi de 7 anos. Porque Gideão ofereceu outras coisas no altar. E ofereceu o boi também. Mas Deus disse, eu quero o de 7 anos. Por quê? Porque Israel estava apegado a esse boi. Eles idolatravam esse boi. Eles veneravam esse boi. Eles botavam a crença deles nesse boi. E hoje, Deus chama a gente para o altar para que nós também venhamos nos desprender de uma idolatria que nós temos em algumas coisas. Na época de Gideão era o boi. Por isso Deus pediu o boi de 7 anos. E Gideão sacrificou. E quando ele sacrifica aquele boi, você vê que Deus dá a vitória ao povo de Israel. Porque Deus quer que nós adoramos só a Ele. Venhamos adorar só a Ele. Mais nada, mais ninguém. A adoração tem que ser para o Senhor. E não para objetos. Não para coisas materiais. Hoje Deus chama as pessoas para o altar, numa campanha, para que a pessoa se desprenda de uma idolatria. Hoje, a idolatria está no dinheiro. Nós observamos que as pessoas dizem o seguinte, vê se não é verdade, é assim, quer ver? Olha, eu preciso do dinheiro para resolver o meu problema. Eu preciso do dinheiro porque ele vai me dar condições de resolver os meus problemas. As pessoas idolatram o dinheiro, os bens, e não ao Senhor Jesus. Nós não precisamos do dinheiro. Nós não precisamos de nada nesse mundo. Nós precisamos de crer no Senhor Jesus. Nós precisamos de adorar o Senhor Jesus. Ele diz buscar o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas as pessoas idolatram o dinheiro. Por isso elas dizem que elas precisam do dinheiro. E nós não precisamos do dinheiro. Nós precisamos do Senhor Jesus. Israel dizia que precisava daquele boi. Aquele boi era a força, aquele boi era o sustento, aquele boi que trazia para Israel a prosperidade. Mas, na verdade, quem trazia era Deus. Tanto é que Deus falou, vocês estão passando por tudo isso porque vocês se afastaram de mim. Então, quando a pessoa ela se prende a uma situação, entendendo que aquilo é que vai resolver o problema dela, ela se torna escravo daquele problema, daquele objeto, daquela situação. Ela se torna escravo e deixa de adorar a Deus e passa a adorar as coisas materiais. Por isso Deus chama as pessoas para o altar, para que elas sacrifiquem, para que elas se lancem, para que elas venham se dar para Deus, para que elas venham se desprender das coisas materiais. O exemplo também foi Abraão. Abraão estava preso a Isaac. Por isso Deus pede Isaac em sacrifício. Quando a gente começa a entender o que a Bíblia diz, a gente começa a se desprender das coisas desse mundo. Nós precisamos do Senhor Jesus. Nós não precisamos de nada nesse mundo para ter uma vida abençoada. Nós precisamos da presença do Senhor. Então, está aí uma palavra poderosa para o seu coração. Talvez você esteja preso a alguma coisa nesse mundo, a matéria, e não está buscando a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Por isso, nós convidamos as pessoas para vir para o altar. Por isso, Deus convidou Abraão para ir para o altar. Fez uma proposta a ele para mudar a vida dele.
E Abraão, entendendo, foi para o altar, sacrificou aquilo que eles estavam presos, aquilo que eles idolatravam, sacrificaram a Deus, dizendo para Deus: eu só dependo do Senhor. E aí Deus operou o milagre na vida de Israel. Se você quer um milagre na sua vida, se desprenda daquilo que você acha que pode mudar a sua vida. Abra mão dessas coisas e vem para o altar e sacrifica ao Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai operar milagres e maravilhas na sua vida. Que o Senhor Jesus te abençoe.